Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel Guanais, sou pastor e psicólogo clínico. E esse aqui é o Pastores pela Vida, uma caminhada sobre cuidado e autocuidado por uma vida ministerial saudável e relevante. Afinal, de que adianta pastorear o mundo e perder a alma? Não ande sozinho. Mas antes de falar sobre isso, eu queria convidar você para um tempo de oração. Pai, quero colocar diante de Ti o meu coração e o de cada irmão e de cada irmã. E, em primeiro lugar, agradecer pela bênção da amizade, pela dádiva de nós termos pessoas no nosso entorno, gente com quem a gente pode contar. E quero pedir que o Senhor nos ajude a cultivarmos essas relações de tal forma que elas sejam percebidas sempre como instrumento da Tua graça e do Teu cuidado sobre cada um de nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus, o nosso Senhor e amigo. Amém. Responde para mim um negócio com honestidade. Você tem amigos? E não, eu não estou me referindo a conexões, a conhecidos, a contatos, a colegas de trabalho. Eu estou falando de amizade de verdade. Pois é, num mundo como o nosso, sobretudo pautado pelas redes sociais, a gente tem muitas falsas sensações quando o tema em questão é a amizade. Porque a gente pode estar cheio de pessoas nas nossas redes, cheio de vínculos com números altíssimos e ter, por isso, a sensação de que nós temos muita gente de fato perto da gente. E é evidente que não é disso que eu estou te falando quando eu pergunto se você tem amigos. Eu estou falando sobre a amizade verdadeira, sobre essas pessoas tão importantes na vida, gente com quem a gente abre o coração, gente a quem a gente busca quando precisa de alguma coisa, gente em quem, quando a gente pensa, a gente se despreocupa na pauta que a gente tem que arrumar, no script que a gente tem que seguir. Sabe, essas pessoas que a gente busca para abrir o coração e falar do que for necessário, na alegria ou na tristeza. Você tem amigos? Quantos amigos você tem? Quanta gente você consegue pensar? Outro dia eu li uma pesquisa que me angustiou um pouco. Pois é, era uma pesquisa que falava sobre a dificuldade de pastores e pastoras de fazerem vínculos de amizade. Os dados apontavam para um cenário um pouco difícil de ser encarado, pelo menos para mim, que sou pastor, né? Os números diziam que, no geral, pastores e pastoras tinham mais dificuldade de fazer amizades do que a média das pessoas de forma geral. E essa pesquisa me angustiou porque, primeiro, eu fiquei pensando na minha dinâmica de vida, né? E em alguns momentos, como no ministério, me senti sozinho, sem ter para onde ir, com quem falar. Mas também porque essa dinâmica, ela revela uma espécie de ironia da vida. Se a gente está o tempo todo tão cercado de gente, por que a gente se sente tão só? Eu sou pastor há quase 20 anos. E a minha vida é estar cercado de pessoas. Na igreja, ou conversando com gente em algum lugar, marcando um almoço, atendendo uma demanda, fazendo um gabinete. Bem, imagino que essa seja também a sua dinâmica de vida. E se a gente está tão cercado de gente, quero repetir a pergunta, por que a solidão parece nos acompanhar em tantos momentos da nossa vida? Eu acho que tem algumas questões que ajudam a gente a pensar um pouco nesse dilema e em como superá-lo. Mas antes de apontar a superação, eu queria provocar você nessa reflexão sobre as causas da nossa solidão no ministério pastoral. Sabe que eu percebo que boa parte dos pastores que eu conheço tem no universo da sua comunidade de fé o tamanho das suas possibilidades relacionais ou dos seus vínculos, sabe? Ou seja, na prática, boa parte dos pastores e pastoras conhece o número de gente que tem na sua própria igreja. Aquele ali é o universo das suas relações. E eu acho que isso é um problema e vou dizer a você o porquê. Nessa dinâmica da comunidade da fé, da igreja local, essa vivência nossa cotidiana, as coisas se estabelecem quase que num sentido unidirecional. Então é assim, as pessoas se aproximam da gente com as suas demandas e elas esperam justamente que as suas demandas sejam atendidas. Então, nesse universo de vínculos que a gente tem, a gente quase que está ali para suprir as necessidades alheias. E às vezes, sem nem perceber ou raciocinar sobre isso, acaba que a gente se sente meio acuado, intimidado, de fazer a via contrária, sabe? Partilhar também o nosso coração.
É possível que às vezes passe pela cabeça: o que as pessoas vão pensar se eu me abrir também? Ou e se eu me aproximar muito dessa pessoa, como é que vai ficar então esse papel do cuidador que eu represento ou que eu desempenho nessa jornada com ela? Então esse ambiente de igreja aqui é muito saudável, é a nossa casa, é a nossa vivência, é o lugar onde a gente exerce a nossa vocação. Ele acaba sendo um ambiente pouco propício para que a gente cultive amizades, porque se a gente está o tempo todo disposto para que elas venham na nossa direção, então como é que a gente vai ocupar esse outro lugar de ir no sentido contrário e dizer: ei, eu também preciso aqui que você me ouça nesse ponto ou naquele? E tem um outro fator que eu acho que dificulta, sabe? Essa construção de laços de amizade na jornada pastoral. Porque as nossas vivências estão todas ali e porque tem sempre essa preocupação com manter a imagem de quem cuida dos outros, a gente se protege muito, não se abre. E como é que a gente vai viver relacionamentos de verdadeira amizade se a gente não dá espaço para que a gente se abra, para que a gente partilhe o nosso coração, para que a gente construa uma história que seja uma história de encontro de duas vidas que se abrem uma para outra para construir algo em comum? Acho que há alguns exercícios que a gente precisa fazer, nós que estamos nesse lugar da caminhada pastoral. Primeiro, acho que a gente precisa expandir o universo das nossas relações. É muito bom que a gente tenha relacionamentos na nossa igreja local. Eu consigo pensar em amigos meus que são da minha comunidade local, mas eu não sei, eu acho que é muito importante também que a gente crie outros espaços e tenha outros ambientes que a gente frequente e onde a gente possa construir relacionamentos verdadeiros. Não sei, fazer uma atividade física, frequentar um clube ou alguma coisa do tipo que seja fora desse universo religioso, onde você possa fazer conexões ali também e, quem sabe, encontrar uma amizade que seja muito bacana para você. Esse é um exercício importante. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa fazer na tentativa de superar esse problema da solidão é criar uma cultura nas nossas comunidades que faça com que as pessoas percebam que a gente está ali não apenas para cuidar e suprir, mas também para receber. Sim, é claro, você vai continuar desempenhando esse papel de liderança, de condução, da pessoa que está ali para que quando alguém precisar de alguma coisa, ela venha a você para ter a sua necessidade atendida. Mas é possível que a gente crie uma cultura de igreja que dê às pessoas essa lembrança constante. Os nossos pastores, as nossas pastoras, também precisam de gente que os ouça, também precisam de relacionamentos que estejam nesse campo, sabe, das histórias que podem ser partilhadas sem medo ou insegurança, porque são histórias de verdadeira amizade. E uma terceira coisa que eu acho que é extremamente importante é a gente precisa acreditar na possibilidade de, em tendo relacionamentos assim, a gente se vulnerabilizar, sem achar que a nossa vulnerabilidade vai ser usada contra a gente. Porque no fundo eu acho que a gente se fecha pelo medo que a gente tem de alguma coisa ser usada contra a gente. Todo mundo precisa de amigo, não apenas as nossas ovelhas. Eu e você também precisamos. E a solidão não precisa ser o nosso pior castigo. Então, por isso, tente viver relacionamentos verdadeiros que deem a você essa sensação de que nesse mundo de Deus, com tanta gente ao seu redor, você está não apenas acompanhado por pessoas ou conectado a pessoas, mas você está cercado de um ou outro que nessa vida cumprirá esse papel de ser um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga para você. Bem, e só para você não se esquecer, entra lá no site da Visão Mundial, visãomundial.org/Pastores pela Vida, e saiba como você pode incluir as nossas crianças na sua lista de oração. Um grande abraço e que Deus te abençoe.